Ai, meu Deus. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Leremos do verso 11 ao 22. Efésios 2, de 11 a 22. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aquele que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou para vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmos Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, somos pequenos demais, somos frágeis demais, somos, ó Deus, quebradiços, somos, ó Pai, fracos, e por isso nós suplicamos a Ti que nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Nos ajude, Senhor, a nos voltarmos a Ti em todos os momentos da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a olhar para o Senhor como fonte de esperança. Nos ajude, Senhor, a olhar para a Tua palavra como fonte de paz, a verdadeira paz. Sim, ó Pai, e que nela possamos nos apegar, driblarmos, ó Deus, as dificuldades, adversidades e tudo aquilo, Senhor, que nos desvia o foco de Ti, e celebrar, ó Deus, a verdadeira paz, e celebrarmos, Senhor, que agora, ainda que hajam guerras espalhadas pelo mundo, o Senhor traz paz ao nosso coração. Por isso nós te pedimos, ó Deus,
fala conosco, para que assim, ó Deus, consigamos, juntos, unidos, emanados numa só fé, caminharmos em direção à Tua vontade. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. No último ano de 2022, e até o presente momento, nós recebemos notícias terríveis sobre a guerra na Ucrânia, a guerra em vários outros países. Recebemos também que o terror que antes era escondido pelo mundo aí afora, foi revelado a nós e entrou em nossas casas, pelo YouTube, pelos telejornais. Grandes denúncias de violência, grandes denúncias de dor e sofrimento pelo mundo afora. E nós vimos que o sentimento de paz que nós desfrutamos hoje, por exemplo, aqui na América Latina, ela é frágil, porque sim, uma guerra que acontece longe daqui pode chegar aos nossos portões, sim. Não somente por um envolvimento geopolítico, mas principalmente porque nós somos um povo só. Nós somos uma grande comunidade. E por mais que a gente fique se enganando, achando que essas guerras estão a quilômetros de distância, nós vamos perceber que nós, por exemplo, dentro do nosso país, desfrutamos de momentos que morrem até mais pessoas do que nessa guerra. Porque a violência, a dor, a morte é algo presente. E essa ausência de paz é muito comum nos nossos dias. Nosso país não precisa entrar em guerra, apesar de já ter entrado há muito tempo atrás, tanto nas grandes guerras como em guerras civis. Nós podemos, hoje, olhar para o nosso país e dizer, ok, nós desfrutamos de relativa paz. Por exemplo, quando pensávamos que a guerra da Ucrânia estava terminando, mesmo com todo aquele terror, nós vimos surgir mais conflitos e mais conflitos espalhados pelo mundo afora, culminando aí na guerra que nós estamos acompanhando, infelizmente, aí de Israel. Que uma hora aumenta os conflitos, outra hora diminui, mas algo é verdade. A paz naquela região e a paz do mundo, efetivamente, a gente não desfrutará, infelizmente, nos nossos dias. Então, nesse contexto, surge sempre, né, essa palavrinha tão pequena, monossilábica, né? Essa palavrinha que nós sempre estamos vendo e recebendo nessas mensagenzinhas de WhatsApp ou nas redes sociais pelo mundo afora aí, não é, que tem sido muito, mas muito repetida. E os irmãos sabem, por exemplo, né, a gente sempre está repetindo isso aqui, que essa paz que muitas pessoas desejam, essa paz que a gente vê as pessoas falando por aí, não tem muita relação com paz de verdade. Tem mais com sentimentos de medo, desespero, tem mais por sentimentos de desesperança, do que com a verdadeira paz. E esse é um problema que surge todos os anos nessa época do ano, né? Então, quando a gente se depara nessas ditas festas de fim de ano, os telejornais mostram outras coisas. E um problema surge. Quando pensamos que paz verdadeira é a ausência de problemas. Um problema surge quando nós achamos que a verdadeira paz está na ausência de adversidades, na ausência de tribulação. E a gente sabe que não é bem assim. Nesse livro aqui,
os irmãos perceberam que é uma leitura que que necessariamente não fala do Natal. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos, sobretudo, em um aspecto que esse texto traz, que é justamente essa ideia de paz, que está aqui refletida no verso de número 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Paulo está escrevendo aqui, queridos, a igreja de Éfeso, e começa aí com a famosa saudação, que até se tornou marca registrada, né, em alguns meios dos presbiterianos, né? O cumprimento que Paulo dá nas suas cartas, o famoso graça e paz. Olha aí o verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outro e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não é? Eu lembro que na época, lá pelos idos de 2010, tinha um colega no seminário que ele cumprimentava a todos assim, né? Graça e paz, graça e paz. E a gente apelidou ele de graça e paz, porque era muito comum ele achar que algumas denominações você tem a paz de Deus, outras você tem a paz do Senhor. Ele defendia e queria dizer toda hora que a nossa identidade é graça e paz, não é? E óbvio que relações com esses cumprimentos existem, mas, a bem da verdade, esse graça e paz aqui era um cumprimento que o apóstolo Paulo apresentava, desejando assim que Deus abençoasse com graça e paz aqueles irmãos. E ele apresenta aí, logo em seguida, do verso 3 ao verso 14, as bênçãos advindas dessa graça e dessa paz, que agora desfrutamos pelos méritos de Cristo, né? Então, do verso 3 ao verso 14, a gente vai perceber isso. E depois, no verso 15, ele começa intercedendo, orando pelos crentes. Olha aí, verso 15 do capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, e assim vai nas infinitas digressões do apóstolo Paulo. Então, nós percebemos aí, do verso 15, ele intercedendo. Então, chegamos ao capítulo 2, que do verso 1 ao verso 10, o apóstolo Paulo vai apresentando a salvação por meio da graça, mais uma vez. O texto clássico, né, da carta aos Efésios, que nós usamos bastante nos evangelismos, né? Sobretudo o verso de número 8, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, percebemos aí, agora, uma transição para o verso de número 11. Portanto, essa transição conclui tudo que ele inicia no capítulo 2, lá no verso 1. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne. Então, a partir do verso 11, ele nos mostra que antes estávamos sem Cristo, separados
de Cristo e estranhos à aliança da promessa. É isso que ele vai resumir aqui, né? E isso nos deixava completamente perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo, como ele diz no verso, como ele termina aí o verso de número 12, ó. Não tendo esperança, sem Deus no mundo, não é? Então, quando a gente era gentio, quando a gente era da carne, e ele vai fazer essa comparação entre gentios da carne, fora da circuncisão, com aquele que é o povo de Deus, ligado à aliança, circuncidado. Ele vai fazer sempre essa comparação. E guarde aí, porque vai ter uma palavrinha que vai unir depois esses conceitos e trazer a ideia principal aqui que o apóstolo Paulo quer trazer para nós. Verso 13. Agora fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. No verso 13 já começa aqui a apresentar para nós uma direção do que ele está falando nessa parte. Perceba aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E o verso 14 apresenta que ele é a nossa paz. E é nessa ideia que eu quero refletir com os irmãos. Por que ele é a nossa paz? Em que sentido Jesus é a nossa paz? Nós podemos desfrutar de verdadeira paz hoje? Será que o texto está falando disso? De que nós podemos viver tranquilamente em paz aqui na terra e dar aquele famoso tapinha nas costas, te desejo paz, saúde. Saúde é importante, porque sem saúde as outras coisas a gente não vai muito longe. Será que é disso que o apóstolo Paulo está falando? Será que ele apresenta para nós uma falsa esperança? Obviamente que não. Mas vejamos aí. O que Paulo está apresentando para nós aqui, sobretudo nesses versículos 14, 15 e 16. Mas antes disso, nós precisamos entender primeiro o significado de paz, para a gente já não construir de uma forma equivocada a ideia que o apóstolo Paulo está apresentando para a gente. Perceba aí. Vejamos de forma básica duas ideias que se fundem em uma só, que são baseadas no conceito de paz do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Shalom, e no Novo Testamento, o Eirene, né, que dá origem, inclusive, ao nome que nós conhecemos muito aí, Irene, nos nossos dias. Né? Então, esses dois termos são os dois termos que se referem à paz. Vejamos, então, no Antigo Testamento primeiro, para a gente fazer uma leitura mais abrangente da Escritura. Então, a palavra Shalom, que é muito conhecida nos nossos dias, né? Dá até nome a lugares, lojas, igrejas, hoje em dia, empresas, né? Vai trazer uma ideia muito interessante. A primeira delas é aquilo que eu falei no início, na liturgia, que a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflito, é também a ausência de conflito, mas é muito mais profundo. O sentido de Shalom, né, traz uma ideia de que existe algo além, algo melhor do que a ausência de conflitos. Por exemplo, imagine que está acontecendo uma guerra, mas depois que acontece a guerra, o que fica? Acabou a guerra. Ficam os destroços, fica a dor, a saudade, ficam coisas terríveis pelo mundo afora. Por exemplo, algo muito comum, muito interessante, comum não, muito longe disso. Aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul, que foi devastado por vários problemas nos anos 80. E a Coreia do Sul se reergueu de uma forma incrivelmente maravilhosa e hoje exporta cultura para o mundo inteiro. Já falei aqui para os irmãos que quando nós percebemos o aumento
da audiência, por exemplo, de bandas coreanas, de desenhos coreanos, da cultura coreana, das novelinhas coreanas e tudo mais, isso não é à toa. Existe um programa específico para fomentar, propagar, divulgar a cultura coreana. A Coreia se reergueu de uma forma incrivelmente bela após um período terrível de dor e sofrimento. E dizem os estudiosos, sobretudo, que isso está relacionado com a fé da Coreia. A Coreia hoje é tida como um dos países mais cristãos, protestantes do mundo. Na Coreia está um dos maiores templos evangélicos do mundo, que cabe 10 mil pessoas. Na Coreia, você já esteve no poder um presidente evangélico. Na Coreia, você tem a imensa maioria do parlamento, se não ele evangélico, mas, gente, sempre que eu falar Coreia, pense Coreia do Sul, tá bom? Não a Coreia do Norte, é outra coisa, comunista, terrível, estão matando o crente lá, tá bom? Estou falando da Coreia do Sul. Por que eu estou falando especificamente da Coreia do Sul? Pelos resultados que nós vemos e o avanço enquanto sociedade. E olha que coisa interessante. Depois que cessou a guerra, a dor e o sofrimento, não que lá seja um paraíso, né? Mas, depois que cessou a dor e o sofrimento, precisava ter algo no lugar. E o que foi que acrescentou-se no lugar? O que trouxe essa grande reviravolta e crescimento, amadurecimento, e trouxe hoje, apenas dos anos 80 até os nossos dias, uma transformação incrível na Coreia? O Evangelho. Então perceba, não é a paz, nesse sentido aqui, não é apenas a ausência de problema, mas é que tenha algo no lugar, é algo completo, inteiro, pleno, que seja substituído pelos resultados da guerra, que seria o contrário aí da paz. Né? Outra figura que surge é a ideia também de uma muralha perfeita, em que não há rachaduras, não falta um único tijolo naquela muralha. Uma ideia de completude, de perfeição. Algo que está no estado íntegro plenamente. Essa é a definição do famoso shalom, quando usado como verbo no Antigo Testamento. É muito mais profundo e tem muito mais informação aqui, irmãos. Mas eu gostaria que você guardasse essa ideia. A ideia do shalom no Antigo Testamento é a ideia de algo completo, algo restaurado, algo que vai trazer um sentimento de que está perfeito e não falta nada, certo? Então, paz não é apenas a ausência de problema, mas é a restauração de tudo que ficou enquanto havia guerra. Nos relacionamentos, por exemplo, nós podemos classificar o verbo ou a palavra shalom como, por exemplo, há referências no Antigo Testamento que se o seu animal andasse pela plantação do seu irmão e destruísse a plantação de alguma forma, você tinha que restituir aquilo que foi danificado. Você estaria fazendo shalom, você estaria trazendo a paz para o relacionamento com o seu irmão. Você restitui para que haja shalom entre você e ele. Em Provérbios, nós vamos perceber ainda, dentro do contexto de relacionamentos, shalom quer dizer reconciliar, fazer as pazes, dar as mãos e fazer com que o relacionamento antes quebrado voltasse a ter a verdadeira paz. Então, quando os rivais fazem shalom na Bíblia, eles estão restaurando o relacionamento. Não significa apenas que eles pararam a guerra, mas significa agora que trabalham juntos para o bem comum.
E esse é um dos aspectos mais difíceis da gente trabalhar, por exemplo, na igreja. A gente ouve muito essa ideia de que eu briguei com fulano, mas assim, eu já perdoei ele já me perdoou, mas ele lá no canto dele e eu aqui. Essa não é a ideia de perdão, de shalom, por exemplo, do Antigo Testamento. Não é a ideia de paz, de ser o fazedor de paz. É o restaurador de relacionamentos. Ele não somente restaura um relacionamento, como eles trabalham juntos para o bem comum. Não é? E aí já tem algumas aplicações, por exemplo, aquelas pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe na igreja, o que é uma tremenda de uma aberração. Como assim eu não consigo trabalhar em equipe dentro da igreja? A palavra que mais exemplifica uma igreja é equipe, é grupo, é comunhão, é família, é corpo. Como assim? Ou tem como a cabeça trabalhar a parte do corpo? Ou tem como a mão trabalhar a parte do braço? Não tem. E nós vamos percebendo que a ideia de paz, dentro dos relacionamentos, o shalom é algo extremamente profundo. É, por exemplo, o que os reis de Israel deveriam cultivar. Mas, principalmente, quando sai ali de Salomão, o que vem é só pedrada, só problema, só dificuldade. Obviamente, na imensa maioria dos exemplos, não é? Então, nós temos essa ideia, não é? Que o shalom, por exemplo, entre eles, entre os reis, deveria ser algo natural, que emergisse de uma forma tão natural quanto respirar, não é? Vamos perceber ainda agora com as profecias. O profeta Isaías aguardava o príncipe da shalom, o príncipe da paz, aquele que iria trazer esse sentimento de ausência de guerra, mas não somente ausência de guerra, mas de consertar as coisas. Nós lemos Isaías capítulo 9, o famoso texto que nos conduz ao príncipe da paz. E o texto vai nos mostrar, unido ali com Isaías 53, que esse príncipe que traria o shalom, a verdadeira paz, o seu reinado não teria fim. Olha que coisa interessante. Quando esse príncipe estabelecesse o reinado de shalom, não teria fim. Os profetas ainda vão falar de um tempo em que Deus traria uma criança que seria o shalom com o seu povo e consertaria tudo que estava errado e destruído. Mais uma vez, não somente a ausência de problema, mas consertar o que estava destruído. Então, nos encontramos aí com Isaías no capítulo 7, trazendo essa criança, a ideia do Emanuel, do Deus conosco, que nós vimos muito bem nos últimos 2 domingos, falando sobre a encarnação de Cristo. Então, nós chegamos ao Novo Testamento, que nós temos o termo correlato aí, que é eirene. Então, no Antigo Testamento, o shalom, no Novo Testamento, o eirene. Então, nós vamos perceber, os escritores do Novo Testamento, dizendo que o nascimento de Jesus era a chegada do eirene, esse mesmo sentido de completude, é a paz de Jesus, é a paz que veio consertar as coisas. Ele disse a seus seguidores: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus está trazendo essa ideia para os apóstolos agora, dizendo que eu te dou a minha paz, eu dou a minha paz para vocês. É um sentimento de plenitude, de completude, é um sentimento de que nada está faltando. É o que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Os apóstolos disseram que Jesus fez as pazes entre o ser humano, perdido, caído, morto em seus delitos e pecados. E Deus, quando trouxe a Jesus para morrer na cruz e ressuscitar, restaurou aquilo
que deveria ser restaurado. E aqui eu faço uma pausa para você não se perder em todas essas informações. Entenda, Antigo Testamento, o shalom que vem sendo construído, de forma pedagógica, Deus vem trabalhando no coração do povo, que esse shalom, que tem muitas outras aplicações, mas de forma básica, para você guardar, é a ideia de completude, de paz, não apenas a ausência de tribulação e guerra, mas o sentimento de que haveria um conserto das coisas, e isso traria esperança. Isso traria um sentimento completamente diferente aos seus servos. Então perceba, Jesus Cristo é aquele que une o Shalom e o Erené, é aquele que une a paz, a ideia do Antigo Testamento, com a paz do Novo Testamento, numa única ideia. A restauração, a reconciliação, a paz entre nós e Deus. Antes, nós éramos como mortos, como nós vimos aqui, éramos incircuncisos, como nós vimos no verso 11, nós estávamos presos a um espírito carnal, entregues completamente à podridão do mundo. Aí Jesus chega para restaurar a paz entre nós e Deus. Olha o verso 14, que é o nosso foco, trazendo para nós. Que não é suficiente dizer que Cristo traz a paz. Era preciso entender que Ele mesmo é a paz, é a restauração, é aquilo que nós precisávamos. Agora aplique todas essas informações que eu dei para vocês ao nosso relacionamento, a tudo aquilo entre nós e Deus. Aplique isso. E perceba que nós estávamos em guerra com Deus. A nossa rebelião contra Deus, a nossa postura de pecadores, a nossa dita liberdade, independência de Deus, ofende a Deus frontalmente. Esta postura e essa atitude é como se nós estivéssemos afrontando a Deus, dizendo: nós não precisamos de você. Sim, e de forma bem irreverente, de você. Nós somos independentes, ok, tudo bem, o Senhor pode até ter criado a gente, mas a gente vive aqui, do nosso jeito. O Senhor não precisa caminhar com a gente. Nós somos suficientes. E nessa ideia de autossuficiência, o homem se afasta de Deus e promove rebelião contra Deus, guerra contra Deus. E vem Jesus Cristo e é apresentado como príncipe da paz. E ele acaba com a guerra que há entre nós e Deus. Não somente acaba com a guerra, mas ele restaura tudo nos nossos relacionamentos. No nosso relacionamento para com Deus. Queridos, à medida que os homens passam a estar nele, a viver nele, a viver para ele, encontram paz com Deus. Desde o exato momento em que o Espírito Santo muda o nosso coração, passamos a entender a paz de Deus, passamos a compreender que Ele nos amou com um amor tão maravilhoso, incrível, a ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. Quando nós compreendemos que nós não merecíamos, e ainda assim Ele nos ama. Quando nós entendemos que o que nós merecíamos era a destruição instantânea, a condenação por toda a eternidade, por desobedecermos, por nos afastar dEle. Mas Ele, de forma graciosa, misericordiosa, se aproxima de nós mais uma vez. Queridos, e quaisquer que tenham sido os problemas, as divisões, as rebeldias anteriores à cruz, o Senhor todas perdoa, restaura o nosso relacionamento com Ele mesmo. Consegue entender a importância de Jesus ser chamado Príncipe da Paz? Ele não somente
encerra a guerra, mas ele restaura tudo que ficou para trás. Mas tem algo interessante nessa passagem aqui que pode fugir aos olhos, numa leitura um tanto desatenta, porque ele vai se referir o tempo inteiro aqui nesse texto a um relacionamento entre pessoas, porque há uma divisão clara no texto aí. O tempo inteiro ele está falando judeus e gentios, judeus e gentios, judeus e gentios. E ele vai dizer que, o texto vai dizer que Jesus trouxe a paz para ambos. E agora não é mais judeus, não é mais gentio, mas é um novo tipo de pessoa que surge desse grupo, que agora é intitulado de filhos de Deus, povo de Deus, nação santa. É o povo de propriedade exclusiva do Senhor, como diz o texto. Percebeu? Olha só, verso de número 14, na segunda parte aí. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio. A inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que ele está dizendo aqui? Que o povo judeu, que antes se via como povo de exclusividade, que somente eles iriam para o céu, somente eles têm um relacionamento com Deus. Paulo, o conhecido apóstolo aos gentios, né? Gentio é todo aquele que não é judeu, tá bom? Então, se fôssemos comparar, hoje todos nós aqui seríamos gentios, a não ser que tenha algum judeu no nosso meio aí, né? A gente sabe que não. Então, vamos entender claramente aqui. Paulo está dizendo que nós temos um grupo de judeus e os gentios. E agora, Cristo restaurou, trouxe o shalom, o erené, a paz entre o povo. E desses dois grupos surge um único povo. O texto diz, na segunda parte do verso 14, o qual de ambos fez um. Ambos o quê? Judeus e gentios. Né? Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Existia efetivamente o lugar, uma parede que estava uma inscrição lá, que se você, que é gentil, que você chegasse, né, de fora e entrasse no templo lá, e você passasse daquela parede para frente, o resultado seria, você poderia até ser morto. Estava escrito lá, se ultrapassar, existe aqui a pena de morte, se você não for judeu. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não existe mais essa separação, não existe mais muros, não existe mais inimizades. Qualquer tipo de divisão anteriormente foi completamente destruída. Agora, todas as pendências foram resolvidas na cruz de Cristo. E quando ele traz a ideia de ambos fez um, agora o judeu e o gentio são um único povo diante de Deus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Não é? Então, quando Jesus morre, ele constrói esse novo homem, esse novo ser, essa nova pessoa, que não está mais ligada ao fato de ser gentil ou judeu, mas simplesmente um único povo, um só povo. Verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Então perceba esse segundo aspecto que o apóstolo Paulo está trazendo, é da reconstrução de relacionamentos, de uma paz que ele traz para o povo, que antes separava o povo, a cruz foi limpando tudo. Ok, agora que foi limpando, né, lembra a ideia de Shalom, no Antigo Testamento? Ok, não existe mais guerra, agora o que a gente faz? Agora a gente coloca algo novo, a gente restaura. E o que é esse restaurar?
é agora ser um único corpo, como diz o verso de número 16, em um só corpo. Como foi feito? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Primeiro, entre nós e Deus. Segundo, entre nós mesmos. A paz que traz comunhão. O verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Você consegue perceber aqui que a restauração é completa nesse sentido? Nós temos a união com Deus Pai, a união com Deus Filho, a união com Deus Espírito. A plenitude da comunhão é estabelecida pelo príncipe da paz, pelo Shalom, pelo Eirene, pela ideia de ambos, Antigo e Novo Testamento, agora unidos na cruz do Calvário. Nós somos restaurados à paz. 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha aí, mais uma figura, família. Não é? Que família é essa separada? A ideia aqui é a família de Deus. A família que é junta, que é completa, que é o Shalom, o Eirene de Deus para nós. Verso 20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pregação, a anunciação, a promessa da vinda do Cristo, a palavra, aquilo que vai trazer base para essa comunhão, sendo Jesus aquela pedra que encaixa de maneira específica. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mais uma vez, a ideia de unidade. Queridos, mais uma vez a pergunta lá do início. Em que sentido Jesus é a nossa paz? Por que nós podemos entender que Jesus é o príncipe da paz? Aquele que o governo dele não terá fim. A resposta é clara. Jesus restaura a relação destruída entre os seres humanos, mas acima de tudo, e muito mais importante, ele restaura a nossa criação com o nosso Criador, trazendo o Shalom Eirene para as nossas vidas. Por isso é que Paulo disse que Jesus é a nossa paz. No Novo Testamento, é o nosso Eirene. Por isso, os seguidores de Jesus são chamados para criar a paz. São chamados de pacificadores. São aqueles que devem serem os primeiros a restaurar os relacionamentos, a voltar a falar, a perdoar, a ir em direção ao outro. Os irmãos, no sentido ainda mais prático, né? O apóstolo Paulo fala, aquelas duas irmãs lá que estão brigando, rogo a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ideia ali, que ele vai dizer mais na frente, pensem e trabalhem com o vínculo da paz. O que é esse vínculo da paz? A restauração, a ideia de completude, a ideia de que não falta nada, a ideia de perfeição. E, mais uma vez, paz não é só ausência de conflito. Paz verdadeira exige pegar o que está quebrado e restaurar. Foi o que Jesus fez. Seja na nossa vida, seja nos nossos relacionamentos, seja no mundo. E esse é o conceito bíblico de paz. Paz verdadeira, queridos. Para responder à segunda pergunta lá do início, podemos desfrutar da verdadeira paz hoje?
Paz verdadeira, como nós imaginamos hoje, não dá. Como assim? Paz verdadeira, como a gente vê aí, por exemplo, no mundo afora, acabaram-se todas as guerras. O mundo agora desfruta de um grande período de paz. Isso não é possível. Porque a Escritura vai nos ensinar, Apocalipse principalmente, que sempre haverá guerras e rumores de guerras. Paz no sentido humano que a sociedade espera, não haverá. Porque enquanto residir o pecado, enquanto o mundo que jaz no maligno não for completamente restaurado pelo Senhor, não haverá verdadeira paz. Mas é uma notícia boa para nós. Podemos desfrutar da verdadeira paz hoje. Nós que somos servos do Senhor, no sentido bíblico, podemos. No sentido da sociedade, não vai haver verdadeira paz, enquanto Jesus não restaurar todas as coisas. Mas nós podemos já desfrutar de lampejos, de momentos de paz. Sim, nós, servos do Senhor, podemos desfrutar. Não plenamente, mas momentos de paz. Com uma certeza em nosso coração de que essa paz plena está sendo edificada pelo próprio Senhor Jesus. Pois Jesus é a verdadeira paz. Ele restaura a nossa relação com Deus e podemos sentir vislumbres dessa paz. A ideia do já e ainda não. Mas um dia nós entraremos no reino verdadeiro do príncipe da paz. Então, sim, desfrutar por toda a eternidade dessa ideia da Escritura. Ausência de guerra, ausência de dor, ausência de sofrimento, ausência de ansiedade, ausência de depressão, ausência de morte, ausência de medo, ausência de escuridão, e desfrutar para sempre da verdadeira paz, da verdadeira alegria, do verdadeiro sentimento de não ter mais medo, de ter a certeza de que tudo está sendo controlado pelas mãos do Senhor, ainda que a gente não entenda, de que está tudo ordenado conforme Ele apraz. E aqui, querido, reside o maior de todos os problemas. A gente não consegue ver o Shalom, o Erenê de Deus, ainda que Ele esteja estampando-se na nossa frente. Eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. Falsa paz, falsa esperança, uma paz momentânea. Sabe aquele sentimento de férias? Que quando está acabando dá uma dor no coração, a vontade de ficar lá para os lados do Nordeste. Não é isso. O que a Escritura apresenta, o que o Cristo apresenta para nós, queridos, é algo pleno. E Ele diz para nós assim, em vários momentos da Escritura, juntamente com outra palavrinha, que se Deus assim permitir, veremos no próximo domingo. Essa paz, como diz uma música muito antiga do nosso meio, que fez muito sucesso nos anos 80, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Quem é aqui que louva a Deus no momento de guerra? Quem aqui levanta sua voz em alto e bom som e diz, louvado seja o nome do Senhor? E os problemas se avolumando atrás, aqui pesando, e a cabeça, você não sabe o que fazer. Quem é que tem coragem de se voltar para a Escritura e dizer, Senhor, eu não estou suportando isso, eu não aguento mais. E se voltar para a Escritura e entender que Ele está apresentando para nós o descanso, a verdadeira paz. Ele está mostrando para a gente momentos, mas que chegará o dia que essa verdadeira paz será plena.
Sabe que uma das doutrinas mais, infelizmente, ignorada nos nossos dias, a doutrina, o ensino do dia do Senhor, é justamente esses vislumbres de paz que nós temos todas as semanas. O dia do Senhor é o dia do descanso, ok? O dia do descanso em que você vai se dedicar exclusivamente para o serviço ao Senhor. E quando você se dedica exclusivamente para o serviço ao Senhor, você encontra paz. Quando você responde positivamente à vocação que Ele te chamou para trabalhar no vínculo da paz entre os irmãos, para trabalhar no vínculo de vocação que o Senhor deu, e você sente completude, porque você prega o Evangelho, você ensina, você participa ativamente da sua igreja, você é fiel no sustento da sua igreja e na obra missionária, você é fiel na pregação do Evangelho, você é fiel no perdoar e ser perdoado, liberar abertamente o perdão, não ficar juntando caraminholas na cabeça, a fim de que um dia isso vai se resolver sozinho, porque não vai. O dia do Senhor é aquele dia em que você se apresenta e diz a Ele: Senhor, esse é o teu dia. O dia que o Senhor mesmo estipulou para que nós estivéssemos aqui, para adorar a Ti. E esse sentimento de paz vem. Aí na segunda-feira, começa a semana tudo de novo. Mas você não se separa desse vislumbre do dia do Senhor, porque você continua lendo a Bíblia, porque você continua orando, porque você continua perdoando, porque você continua pensando no irmão, porque você continua pensando no reino, porque você continua pensando em amadurecer, em conhecer mais Escritura para poder ensinar até que Ele venha. Aí chega no sábado, você se prepara, toma cuidado, viaja, passeia, brinca, descansa, faz o que você quiser com o seu sábado, e se prepara para o domingo, e chega no domingo mais uma vez, vislumbre do dia de paz verdadeira com o Senhor. E assim, até a volta do Cristo. Mas o que a gente faz? A gente quebra isso, conscientemente. A gente dá aquela desculpa para o Senhor sabe de todas as coisas. E a gente não prepara a nossa vida para sentir vislumbres da verdadeira paz, que vai alimentando, alimentando, alimentando e alimentando. E o contrário é verdadeiro, que se não se alimenta, nós vamos morrendo de fome, nós vamos enfraquecendo, e quando a gente menos espera, muitas coisas estão tirando a nossa paz. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender o significado real do príncipe da paz, daquele que vai trazer a paz, daquele que trouxe a verdadeira paz. A inimizade que havia entre nós e Deus não existe mais, para aqueles que creem em Jesus. Oremos mais uma vez.